Under a silver moon, tropical temperature, I feel my lotus bloom. Come closer, I want your energy, I want your aura. You are my destiny, my mantra. I never knew I could see something so clearly looking through my third. Hoje nós vamos ensinar o que é uma função. Suponhamos que eu tenho uma fábrica que produz peças e eu quero saber determinado número de peças quanto eu gastarei para produzir. Bom, então aqui a gente tem quantidade de peças e preço. Para produzir uma peça, eu gasto R$1 por peça, mais um valor fixo de R$10, que não vai mudar de acordo com a quantidade de peças que eu vou produzir. Então, se eu quero produzir 2 peças, eu pagarei R$1 por cada peça, mais esse valor de R$10. Ou seja, para produzir uma peça, eu gasto R$11. Para produzir 2 peças, eu vou gastar 12. Então, quanto eu vou gastar para produzir qualquer número de peças? Então, aqui eu chamei esse número de N, mas não tem um significado. Pode ser qualquer letra que eu escolhi aleatoriamente. Então, para produzir N peças, um valor qualquer, eu vou pagar R$1 por N, ou seja, R$1 por determinada quantidade de peça, mais R$10 fixos. Então veja que essa relação eu poderia simplificar por N mais 10. Under a silver moon. Então, como vimos anteriormente, chamamos de N a quantidade de peças e fizemos uma dedução de quanto eu gastaria para se produzir essas peças. Então, ficou assim. Para se produzir N peças, eu vou gastar R$1 por cada N, ou seja, R$1 por cada quantidade de peça, mais 10. Bom, como 1 vezes qualquer número vai ser o próprio número, não é necessário eu colocar esse 1. Então, eu tenho que a minha expressão ficou N mais 10. Então, eu vou chamar aqui f de N. O que significa f de N? A função de N. Como N é a quantidade de peças, eu tenho aqui a função, ou seja, a quantidade de peças por um determinado valor. Logo, eu tenho que f de N é igual a N mais 10. A partir dessa expressão, eu consigo descobrir diferentes coisas. Por exemplo, se eu te falo que eu paguei R$40 e eu quero saber quantas peças eu comprei. Como eu faço isso? Bom, N é a quantidade de peças. Então, vamos colocar aqui N, quantidade de peças. Eu sei que essa é a minha expressão. E eu paguei R$40. Então, basta eu fazer N mais 10 é igual a 40. Certo? Então, como nós sabemos, a gente vai isolar letras dos números. Então, a gente vai passar
under a silver moon. Bom, nós achamos uma forma para o nosso problema, mas existem vários outros problemas que também podem ser resolvidos com função. Então, como ficaria isso? Bom, esse F não vai mudar. Então, suponhamos que aqui seja x, que seria o mesmo que E. Ok. Toda função, primeiro caso, nós temos que um número vezes esse número, que eu não sei, mais uma variável. Então, vamos chamar esse número de A, que novamente é uma letra qualquer. Bom, esse A, que no nosso exemplo era 1, vai estar multiplicando esse x, que no nosso exemplo era n. Então, A vezes x. Além disso, a gente sempre vai ter um valor fixo, que vai estar somando a esse produto. Mas, vamos chamar de B, esse valor fixo. Logo, a gente obteve a seguinte função: f de x é igual a x mais b. Essa é a nomenclatura universal que é usada para deduzir a função, onde este daqui é o meu número qualquer, esse b é o meu valor fixo, e esse a é a variável que o próprio problema nos dá. Certo? Com isso, a gente pode descobrir qualquer número que depende de outro, porque a função é uma expressão de dependência entre dois membros e podemos ainda representar isso graficamente. Under a silver moon, tropical temperature. Aqui eu só reescrevi a função que já tínhamos, que era, no caso, n mais 10, eu coloquei x mais 10. Bom, aqui a gente tem um gráfico onde esse é o eixo x, onde eu coloco o meu valor x, e esse é o meu eixo y. O que seria y? Seria o meu resultado. Toda essa igualdade aqui é o meu y. Bom, então, como nós vamos representar a nossa função nesse gráfico? Como a gente tinha feito, para se produzir uma peça, a gente gastaria 1 vezes 1 mais 10. Ou seja, para se produzir uma peça, que está aqui 1, a gente gastaria R$11. Então, repara que para montar esse gráfico, basta eu colocar o meu x aqui, que eu quero, junto do meu y. Vamos ver mais. Para se produzir duas peças, eu gastaria 2 vezes 1, que é 2, mais 10, 12. Então, eu venho e coloco aqui. A gente não fez, mas podemos fazer agora. Para se produzir 3 peças, eu gastaria 3 mais 10, ou seja, 3 peças. Eu gastaria R$13. Bom, vamos pegar mais alguns valores para a gente visualizar melhor esse gráfico. Para se produzir 4 peças, a gente gastaria 4 mais 10.
fazer 5 mais 10. Bom, como vocês podem ver, esses pontos aqui, que é onde eu vou ligar, estão seguindo o mesmo caminho. Ou seja, quando eu ligar esses pontos, eu terei uma reta. Esses tracejados aqui eu poderia desconsiderá-los, porque é só para a gente construir isso. Não. O importante aqui mesmo é essa linha que eu obtive. E se a gente continuasse fazendo aqui com infinitos números, a gente teria uma reta que se prolongaria assim, nesse modelo. Então, toda a função do primeiro grau, que é essa que nós aprendemos, tem esse gráfico assim. O que pode diferenciar é onde começa, se começa no zero, por exemplo, que no nosso caso não tivemos resultado com zero, então a gente já começou no 11. Mas poderia, por exemplo, começar a partir do zero. Enfim, isso é só um modelo de como a gente tem a representação gráfica da nossa função. Under a silver moon, tropical temperature. Vamos revisar então o que nós vimos nessa rapidada. Primeiro nós aprendemos o que é uma função de primeiro grau, o que nos leva a entender que existem outras. Vimos ainda que essa função nos ajuda a resolver problemas envolvendo números, como quantidade de peças, que foi o nosso caso. Deduzimos ainda uma fórmula, que no caso serve para todas as funções do primeiro grau e nos permitem encontrar quaisquer valores. E por fim, produzimos o gráfico e vimos que em uma função do primeiro grau, todo gráfico apresenta uma fórmula linear. Então, espero ter ajudado vocês a entender basicamente o que é uma função do primeiro grau. Até mais! Under a silver moon, tropical temperature. I feel my lotus bloom. Come closer, I want you.